irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos louvá-lo pelas graças que nos tem concedido. Se nós, na Associação do Senhor Jesus, estamos celebrando neste ano 30 anos do Anunciamos Jesus, na igreja estamos celebrando 50 anos do Concílio Ecumênico Vaticano II. Um concílio riquíssimo, realizado de 1962 a 1965 e que procurou, assim, apresentar um novo rosto da igreja. Procurou nos estimular a construir esse rosto, porque depende em grande parte de nós mesmos. E um dos importantes documentos que o concílio nos deu foi sobre a formação sacerdotal. Você sabe que os documentos do concílio, como os principais documentos da igreja, são escritos assim, a língua oficial é o latim. E se toma as duas, ou no máximo, as 3 primeiras palavras do documento em latim para dar o nome, para identificar aquele documento. Optatum Totius trata da formação dos sacerdotes. Por quê? Todo um documento para a formação de quem vai ser padre. A igreja está convicta, já que ela quer se renovar, ela precisa olhar com particular carinho para o ministério dos padres. Ora, os padres são aquilo para o qual foram formados. Quer dizer, o sacerdócio de um padre depende muito da formação que ele recebeu. Por isso, então, a igreja traçou normas para a orientação do sacerdócio. Eu me lembro que quando eu assumi a Arquidiocese de São Salvador da Bahia, eu disse claramente, pela minha experiência, na época eu já era mais de 25 anos, eu era bispo, eu disse, olha, pela minha experiência, eu vejo que o bispo, ele pode fazer muita coisa, mas ele faz aquilo que ele consegue fazer pelos sacerdotes, através do sacerdócio. Por isso, então, quanto melhor for um sacerdote, mais eficaz é ele pela igreja. Mas já que estamos falando da formação sacerdotal, é bom lembrar primeiro uma coisa básica. O que é vocação sacerdotal? Porque muita gente às vezes diz, mas por que aquele menino quer ser padre e não deixa ele ser padre? Bem, é o seguinte, o seminário é justamente para isso, para discernir a vocação. Os sinais para ver se aquele jovem que se apresentou, se ele tem condições de ser sacerdote. Então, assim, eu diria que para alguém ser sacerdote, precisa de 3 requisitos. O primeiro deles, o desejo. Ele deve querer ser padre. Ninguém pode ser ordenado à força. Aliás, uma ordenação à força seria inválida. Então, o desejo daquele jovem de ser padre é realmente fundamental, importante. Mas não basta. Em segundo lugar, há necessidade de qualidades, dons, qualidades humanas, espirituais, intelectuais, pastorais. Para ele ser padre, não basta ele querer. Porque alguém poderia dizer, mas ele quer, basta isso. Não. Se Deus chama alguém, Deus dá as qualidades necessárias. Deus não chama sem dar as qualidades. Em terceiro lugar, é importante o chamado do bispo. É o bispo que no dia da ordenação, atendendo o convite e a apresentação de algum formador, de um pároco, quando ele diz, aproxime-se aquele que vai ser ordenado presbítero. E o bispo então diz, olha, tendo ouvido seus formadores, eu vou ordená-lo. Então, oficialmente ali se concretiza um discernimento que começou ao longo da formação, aquele candidato foi apresentado ao bispo, e o bispo, em nome da igreja, diz, está bem, eu vou ordená-lo. Portanto, desejo, qualidades, o chamado do bispo.
Então, para esse discernimento sobre a vocação, é que temos o seminário, e sobre isso eu falarei no próximo bloco. Anunciamos Jesus, vai para o mundo.